Muitos aqui foram chamados de loucos. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. Cada um de vocês sonhou alto e estava disposto a começar de baixo para alcançar um objetivo maior. Aqui tem gente que abriu mão de ser vice-presidente em uma multinacional, que abdicou da estabilidade do serviço público. Tem gente que começou do zero, que largou tudo. Aqui tem gente que fracassou uma vez, fracassou duas, fracassou três e não desistiu até alcançar o sucesso. Para muitos, escolher o caminho mais difícil é coisa de quem tem um parafuso a menos. Mas o que eles chamam de loucura, a gente chama de propósito. Vocês estão aqui porque o seu propósito se tornou muito maior do que uma empresa, do que o sucesso, prestígio, fama ou conta bancária. Vocês estão aqui porque o Brasil e o mundo precisam de pessoas que levantem a bandeira do empreendedorismo em todas as suas vertentes, sem amarras políticas ou qualquer tipo de preconceito. Vocês estão aqui para serem um motor de uma nova era e guiarem as próximas gerações. Vocês estão aqui para serem chamados de loucos. Mais uma vez, bem-vindos ao êxito. Se você decidir se conhecer, você vai fazer algo novo. E acho que essa é a grande riqueza aqui do grupo, né? Aprender, contribuir. Você é o seu principal empreendimento. E foi uma coisa impactante para mim, que às vezes a gente pensa em empreendimento é faturamento, ganhar mais, milhões, e esquece de olhar para dentro de si mesmo. Nós precisamos primeiro governar aqui dentro da gente para podermos governar fora. Mas aqui, além das pessoas poderem escutar mais sobre esse conteúdo, elas têm a chance de perguntar, de tirar dúvidas. Então você tem a chance de aprender com a dúvida do outro. A mentoria em alto mar, ela faz com que o mentor e o mentorado possam ter mais do que uma relação teórica, mas uma experiência, porque uma das formas de aprendizado que tem mais resultado é aquela pelo qual você consegue trazer uma emoção. Onde é que fica a corda, uma linha tênue ali entre marketing pessoal e marketing corporativo, né? A diferença de personalização e personificação. Personalização é quando você faz algo para o seu cliente. Personificação é quando todo negócio tem uma cara. Então, o marketing pessoal e o marketing profissional, eles acabam se juntando. O mergulho, ele quebra algumas barreiras, vencer alguns desafios, ele é fundamental, principalmente na parte do aprendizado. Fora tudo isso, um fator incomparável é o network, é a comunicação, é o que a gente vai vivendo nesse ambiente, aí com os amigos, com pessoas que estão aspirando, que estão buscando cada vez mais crescer e evoluir aí no mundo empresarial. Como o maior e melhor programa de mentoria empresarial do Brasil. Por quais motivos? Por vários. Em primeiro lugar, é o único programa de mentoria onde nós temos mais de 60 mentores. Grandes empreendedores empresariais, grandes empresários do Brasil de diversas áreas, de diversos setores. O setor de negócio, de agronegócio, no setor do marketing digital, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, finanças, educação, tecnologia, ou seja, são os fundadores e os conselheiros do Instituto Êxito de Empreendedorismo.
Este evento proporciona network, negócios e posicionamento. Nunca se esqueça que a ambiência muda a tua frequência. Viva o passo, pega o ritmo e seja a velocidade que dá. O Êxito Mentoring Experience é a oportunidade perfeita para você. Com mais de 60 grandes empresários que comandam empreendimentos de sucesso e que vão compartilhar com você o que os fez conquistar tudo o que conquistaram, além de poder firmar conexões e gerar oportunidades de negócios. Acesse www.exitomentoringexperience.com.br e fale com o nosso especialista. Seja obstinado e cuidado. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos 100% gratuitos e online para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. O Summit Êxito de Empreendedorismo apresenta agora a palestra Resiliência com Anderson Souza. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra do nosso Êxito Summit de Empreendedorismo 2024. Essa é a 6ª edição. É um prazer para mim estar participando de mais uma para trazer essa mensagem. Esse ano, o tema que eu trago são histórias reais. E aí a minha história é literalmente um empreendedor da vida real e segue o nosso mestre Janguier. Eu sou o Anderson Souza e o que me resume é literalmente resiliência. E é essa a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje. A resiliência é algo que literalmente me define. E aí, quem sou eu hoje? Eu sou o Anderson Souza, eu sou um dos mentorados do Janguier Diniz já há 4 anos. E aí eu sou formado, inclusive, nas faculdades dele aqui, sou de Recife, sou empresário do segmento imobiliário, mas hoje não apenas do segmento imobiliário. Depois que eu conheci ele, entendi que é possível empreender num segmento serial, né? Então hoje a gente está desde a área médica, área de tecnologia, a área da construção civil, a gente tem imobiliária, construtora, enfim, temos diversas empresas aí, e eu costumo dizer que o meu negócio é lidar com pessoas. Então em todo negócio tem pessoas, é possível a gente poder contribuir, independente dos segmentos. E aí, resiliência. Trazer mensagem sobre resiliência é algo sempre muito curioso, porque às vezes as pessoas dizem, eu sou resiliente. Mas, quando vamos ao pé da letra, é bem duro. E no fim das contas, a gente sempre... eu acho que uma das grandes ferramentas do empreendedor é ter uma fé em Deus muito grande, e entender que é normal ter atribulações. Não tem como não querer atribulações se você está escolhendo a vida de empreendedorismo, porque é realmente uma vida dura, mas você tem que entender que se você estiver preparado, você ter fé, tudo vai literalmente dar certo no final. E assim, sem falar que a gente toda hora diz que acredita em milagres, mas quando a gente espera que o milagre seja a gente, ele parece ser um pouco mais distante, mas isso prova a nossa falta de, literalmente, de fé verdadeira, né? Então, resiliência não é ter sucesso. Essa frase aqui até do nosso mestre Janguier, que ele usa bastante, e sim, todo o seu plano fugir do controle e você levantar da cama com fé que tudo vai dar certo. Afinal, se for uma promessa divina, será cumprida. Como eu falei, né? Fé não é acreditar no que a gente vê. Fé é acreditar naquilo que a gente não vê. É a nossa capacidade, literalmente, de dizer assim,
eu vou seguir aqui fazendo, remando ou escavando aqui essa terra e eu vou encontrar o resultado que eu realmente espero. Então eu preciso ter literalmente uma fé muito consolidada. Mas de fato o que eu me resumo, eu sou o Anderson Souza, eu sou um cristão, filho da Maria, do Antônio e do Arnaldo, né? Eu costumo dizer que eu tenho uma dádiva de ter 2 pais, porque na infância eu fui abandonado pelo meu pai biológico e depois fui criado pelo meu padrasto. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho essa paz aí e poder me aconselhar com os 2, né? E aí eu tenho uma coisa que poucas pessoas têm, que é receber 3 bons dias, né? Recebo do meu pai, do meu padrasto e da minha mãe, que é muito legal. Eu sou casado com a Josi, o pai de coração do Davi. Ela tem um bebê de primeiro casamento, ele é especial, inclusive é um anjo na nossa vida que nos traz muitos ensinamentos de resiliência, mas na frente vocês vão ver também uma parte que fala sobre ele. Eu sou escritor, empresário, mentor e consultor empresarial, né? Então, no fim das contas, se você tiver que me definir uma palavra, eu literalmente sou vendedor. E eu me considero o vendedor sangue azul. E um conselho que eu deixo para você que quer empreender: uma das habilidades primordiais que não pode faltar para nenhum empreendedor é a habilidade de vender. Vender, literalmente, é algo que transformou a minha vida. E eu vou trazer isso para você. Um pouco da minha história, né? A minha história ela começou com as vendas muito cedo. Aos 13 anos de idade, graças a Deus, assim, a gente era pobre, mas não era uma pobreza extrema de ter a obrigatoriedade de trabalhar. Mas aí eu entendi que o trabalho, literalmente, ele edifica, o trabalho ele é algo que é colocado até como na Bíblia, como algo que é realmente transformador, e eu entendi e conversei isso com meus pais. Eu quero começar a empreender, eu quero começar a vender. E aí negociei, já comecei como um bom negociador, já comecei a negociar com meu pai a possibilidade de trabalhar vendendo CD e DVD na feira como ambulante. Isso eu tinha 13 anos de idade. E aí ele falou: filho, você não precisa disso. Aí eu disse: pai, eu preciso. Eu preciso ganhar o meu dinheiro e eu preciso entender como é que funciona esse universo das vendas. E aí a minha jornada de resiliência já começava aí, porque aos sábados eu vendia na feira e no domingo eu vendia na praia. E o meu pai, para convencer ele a me liberar para essa grande imersão de vendas aí, eu diria, foi o seguinte: ele disse: você não precisa. Eu disse: pai, tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado. O senhor me dá um salário mínimo e eu não preciso ir. Aí, pô, filho, o salário mínimo é muito, né? Também eu não tenho condições de lhe dar um salário mínimo mesado. Aí eu disse: então, esse era um dos meus argumentos para ele me liberar. E assim foi. Ele me liberou para conseguir iniciar essa jornada. Então, aos sábados estava na feira e no domingo estava na praia. E ali estava começando a minha verdadeira resiliência, que só hoje eu tomei consciência disso, né? Quando digo hoje, de uns 5 anos para cá, é que eu entendi que ali eu estava literalmente sendo, como diz a história do diamante e o carvão, né? Era um carvão que estava sendo totalmente trabalhado para transformar essa mentalidade que eu adquiri hoje. Porque eu encontrava meus amigos da escola. E aí encontrar meus amigos da escola, onde eu estava lá vendendo DVD na praia, vendendo CD na praia, era algo bem curioso. Por quê? Porque como é que pode? Na praia você pode vender camarão, picolé, sorvete, enfim, coisas que teoricamente são típicos para quem está curtindo ali a praia. Não, a gente ia vender a coisa mais improvável que tinha. Então aí onde estava surgindo já a grande resiliência e o poder de negociar para convencer as pessoas de comprarem, literalmente. E foi uma experiência, assim, literalmente incrível. Um outro ponto também depois foi, comecei a estudar e aí entrei em uma empresa como jovem aprendiz. Fui para um grande desafio. Eram 40 pessoas para uma vaga para ganhar R$280. E quando cheguei lá, eu vi, disse: nossa, é gente demais. Bom, mas como eu sou muito resiliente, vamos tentar. Tentamos a primeira seleção, a segunda, a terceira. No fim das contas, mudou o processo e acabou tendo 3 vagas. E aí eu consegui entrar no mercado de trabalho, a primeira experiência. Era uma empresa já com mais de 50 anos no mercado, uma empresa de transporte. Então eu acabei aprendendo bastante lá. E ingressei na faculdade para aprender segurança do trabalho. E tornou uma das minhas paixões, porque eu treinava pessoas, eu ensinava as pessoas, eu ensinava as pessoas a proteger a vida delas. Então isso para mim era muito gratificante. Sem falar que eu estava o tempo todo me comunicando, treinando pessoas. Comecei a me aprofundar bastante nessa parte de oratório, de comunicação, porque eu entendi que
Um bom líder é aquele que se comunica bem. Toda vez que o meu liderado ele não entende a mensagem, a culpa não é dele, a culpa é minha que ele não consegui me fazer ser entendido. Então, é necessário que a gente tenha como líder essa habilidade de comunicação nata. E aí, seguindo essa jornada, eu comecei a dar aula em uma escola de empreendedorismo como voluntário. Eu ainda não tinha meu primeiro negócio, tentava fazer alguns negócios, mas não era um negócio próprio ainda, eu estava só empreendendo em um CNPJ. Tinha uma consultoria, inclusive, de segurança do trabalho, que a gente prestava serviço para cemitérios, funerárias, empresas diversas da construção civil. E aí, dentro dessa visão, o que é curioso trazer? Eu comecei a ensinar para os jovens como montar seu primeiro negócio onde eu ainda não tinha o meu. Mas foi uma experiência bem bacana. Então, eles passavam a jornada de 6 meses aprendendo rotinas administrativas, depois aprendiam como montar o negócio deles, e a gente terminava com uma feira de negócios, uma feira de ciência, onde eles faziam a empresa deles terem êxito, terem resultados, terem ganhos consideráveis da feira que ia fluir ali durante 2 dias. Então, foi uma experiência bacana e sem falar e poder contribuir, sabe? Eu acho que é muito legal a gente entender qual é o nosso propósito que a gente está vivendo aqui. Porque de nada adianta. Às vezes a gente pode estar fazendo algo incrível, pode ser para a sua vida ou para a vida de outras pessoas, mas se não tiver sentido com o teu coração e o que de fato a gente veio fazer aqui na Terra, acho que todos estamos cumprindo aqui uma missão. E todos nós recebemos nossos talentos. Se a gente não fazer um bom uso dele, eu sempre digo, vai ser cobrado depois. E o meu, graças a Deus, eu encontrei bem cedo, que é inspirar as pessoas a entender que elas podem mais. Que elas literalmente conseguem ser melhor do que elas imaginam ser. Porque a gente sempre nos limita à nossa capacidade. Eu sou uma prova viva disso, né? E aí depois que foi fluindo, iniciou 2013, processo de Copa do Mundo, mudança no todo o regime da empresa que eu trabalhava, me gerou uma insatisfação e eu desejei entrar e voltar para as vendas. Essa área não é para mim realmente. Eu vou voltar para o que eu sei fazer, que é vender. E aí voltei para as vendas, resolvi pensar e escolhi a corretagem de imóveis. Então a corretagem de imóveis, ela literalmente tornou-se uma paixão e até então eu confesso que eu era capitalista. O vendedor que realmente ele não tem senso de competitividade e gostar do dinheiro, ele não é vendedor. E aí comecei a vender imóveis populares pelo programa Minha Casa Minha Vida. E isso se tornou literalmente a minha grande paixão. Foi evoluindo, trabalhei quase 2 anos em uma empresa e depois saí e resolvi abrir a minha, porque lá eu não era ouvido. Então as minhas ideias eram tidas como as ideias de um menino jovem, eu tinha apenas 23 anos, então as pessoas não davam valor às minhas ideias. E aí eu entendi o seguinte, se as minhas ideias são boas, eu ainda sou jovem, eu posso arriscar. Então eu vou tentar seguir as minhas ideias e vou, obviamente, não vou ser um ignorante, eu vou estudar. E aí busquei estudar bastante. E a corretagem de imóveis literalmente transformou a minha vida e a vida de diversas centenas de pessoas hoje que trabalham no nosso grupo. A gente montou a Alfa Imobiliária, onde a gente hoje tem 4 unidades, temos mais de 60 pessoas que trabalham direto conosco. Somos líder de mercado aqui na venda de imóveis na região metropolitana de Recife. E isso foi abrangendo ainda mais a minha cabeça, né? No ano de 2021, quando eu desejei iniciar o processo de mentoria, procurei o mestre Janguier, porque nada melhor do que ele. Eu também, assim como ele, sou um paraibano, e vim da Paraíba, moro em Recife, mas sou um paraibano. E a história dele se conectava muito com a minha, né? O pai dele era alcoólatra, o meu também. Ele veio de uma situação de extrema pobreza. Inclusive era até maior que a minha. E ele conseguiu literalmente quebrar o elo da pobreza e chegar à escala do bilhão. Aqui, inclusive, na minha sala tem um quadro do bilhão, que é lá que eu vou chegar também. Hoje eu estou com 31 anos e a minha meta é até os 45 eu vou chegar lá também. Você vai me ver. Se você está escutando hoje essa mensagem, você vai me ver. E no futuro, daqui a exatos 14 anos, eu também estarei lá na Capela Forbes. E a gente foi seguindo a expansão da imobiliária, e aí em 2022 o professor Janguier também me chamou para participar do programa Batalha das Startups, então isso abriu totalmente um cenário, foi na Record News, participei com ele lá como investidor, e aí toda a minha visão, todo o meu know-how de venda que foi colocado lá, isso me abriu novas portas para novos negócios. Então, hoje a gente tem negócios diversos, tem negócios como contabilidade, empresa de gestão financeira, enfim, empresa de TI.
E agora, inclusive, entrando até na área médica também. Estou trabalhando numa empresa da área médica, dando consultoria para formar a equipe de vendas, mas agora eu vou entrar em sociedade lá também para abrir clínicas e expandir ainda mais o negócio. Então, hoje eu costumo dizer que eu sou um cara de negócio. Então, o negócio foi bom, foi rentável, tem escala, a gente está dentro e a gente pode entrar como investidor e fazer o negócio acontecer. E aí hoje a gente tem um grupo com 9 empregos, conforme eu passei para vocês aí. E o que é melhor de tudo é trazer para você hoje são histórias que possam inspirar, literalmente, sabe? E aqui está um pouco da minha vida quando eu comecei. Essa foto que vocês veem aí na tela do lado esquerdo, quando eu fui o primeiro dia na faculdade, quando eu comecei a estudar, que era uma faculdade do grupo C, e era Joaquim Nabuco na ocasião. E aí lá eu entendi que era possível realmente sonhar, né? E não era só sonhar, era possível também realizar. E foi a experiência do professor Jandier, toda aquela experiência que ele nos passa ali no vídeo, quando a gente inicia na faculdade, passa um vídeo da história dele. Aquilo ali foi mega inspirador e eu disse, vou me conectar com ele. E hoje, literalmente, eu sou um dos mentorados dele, que inclusive aqui, peço até licença a vocês, esse ano eu fui um dos destaques da mentoria dele lá, como uma pessoa que se destaca com resultado, com empreendedorismo, com literalmente com obstinação, né, como diz ele, que a gente literalmente é como se fosse o segundo nível da resiliência. É a gente suportar tudo, que a gente sabe que na fé, o que não conseguir de pé, a gente consegue de joelho, mas a gente consegue vencer. E aí é um pouco da minha jornada, né? Eu era também um cara extremamente obeso, eu entendi que cuidar da minha saúde era fundamental, porque quando você está obeso, as suas decisões elas são limitadas também. E isso foi um dos grandes vetores. Aqui está minha esposa, foi um dia especial também como pastor, foi o dia que eu fiz meu batizado, após um evento de retiro da igreja, foi uma experiência maravilhosa. Aqui também está meu pai, depois do encontro com ele, depois de bastante tempo aí afastado. E hoje eu entendi o quanto ele foi importante para a minha jornada. Aí está eu seguindo, na jornada com a equipe de vendas na rua. Tem eu também aqui, vai sair até um vídeo sobre a minha história, bem bacana. Essa casa é a casa que eu morei na minha infância, a casa que eu sonhei sonhos grandes lá. E depois a gente teve um problema na justiça, a família, né? E aí quando eu soube que essa casa eu poderia recomprar ela, eu recomprei ela na justiça e hoje ela está lá guardada para literalmente fazer a minha história viver. A minha história literalmente ela está viva na memória das pessoas. Aqui também tem uma experiência um dos maiores exemplos de resiliência foi a minha esposa quando a gente esse ano teve uma grande na verdade esse não, né, 2023, quando a gente teve que viver literalmente a resiliência num nível máximo. O Davi, como eu falei para vocês, ele é um anjo que veio para a nossa vida. Ele teve paralisia cerebral na infância, assim no nascimento, e ele, enfim, tem algumas limitações respiratórias. No ano passado, com todo esse caos ainda de pós-pandemia, ele teve sérias complicações, que veio levar ele a passar um ano no hospital. Coincidentemente, foi literalmente na janela de dia 3 de janeiro de 2023 a 3 de janeiro de 2024. E aí ele chegou um momento que ele teve que ser entubado, isso foi no primeiro instante, e a mãe dele estava altamente destruída, né? Estava destruída assim, emocionalmente, e aí ela disse, meu filho, eu não estou mais aguentando isso. E eu vi quanto ela se tornou uma pessoa forte ali, onde ela disse o seguinte, eu quero conversar com os médicos. E ela disse, meu filho não merece isso. E eu já fiz um acordo com Deus, se ele tiver que ter alguma parada cardíaca, o Senhor, é a sua decisão de levar ele. E aí a gente conversando, uma conversa assim, extremamente baseada na fé, dizer ao médico, doutor, se tiver uma parada cardíaca, não reanime, porque foi Deus que escolheu assim. E por ironia da fé e do destino e a confiança realmente em Deus, ele teve 3 momentos que precisou ser entubado e nenhuma delas ele teve parada cardíaca. Então, isso é uma prova que Deus realmente existe e Deus ele usa muito a unção dos enfermos para poder provar para você que ele é forte, firme e forte. E foi uma outra experiência com o mestre Janguier que eu pude
ter essa experiência de entender como é que é voar de jato e ter uma mentoria com ele, literalmente de 2 dias, né? A gente viajou para Chapecó, numa viagem lá, tivemos diversas experiências, enfim, de negócios e de bate-papo com bastante intimidade. Essa outra foto também é da família MBN, que já está desatualizada, ela já cresceu, e foi lá na casa dele no jantar. A gente sempre tem o hábito aí de 1 vez a 2 meses se encontrar. Aqui em cima também é um pouco do nosso time da Alfa Imobiliária, o nosso time de vendas. A gente sempre se encontra uma vez a cada 3 meses. E aí umas fotos junto com o Mestre Janguê, como estava bem gordo, como estou diferente hoje, bem diferente, né? Que são as nossas empresas do nosso grupo. E aí eu acredito que trazer toda essa visão para vocês, eu acho que é fundamental, porque isso inspira você. Inspira quando você entende de negócio, quando você tem literalmente um mentor, a sua vida ela pode ser literalmente transformada. E aí a engrenagem da resiliência, né? Eu chamo que essa engrenagem, elas são diversos níveis e são diversas chavezinhas que elas se conectam, né? Ou seja, para mim dizer que eu sou uma pessoa resiliente, eu preciso ser uma pessoa improvável, assim como eu sou. Eu sou um ser totalmente improvável para poder estar hoje onde eu estou com apenas 31 anos. Eu preciso ajudar o próximo. Eu preciso entender que a resiliência está sobre isso. Está sobre ajudar o próximo, está sobre humildade, está sobre ter uma mente aberta, está sobre um bom humor. Então, as pessoas, quando eu chego aqui no escritório, elas sempre me perguntam: chefe, como é que você está? Eu estou bem, extremamente bem. Eu entendi que sou eu que decido estar bem. Então, depois que eu entendi, então eu vou estar sempre bem a partir de então. E uma que eu botei assim, bem pequena, mas é a prudência. A prudência e o antifrágil. Porque a vida, às vezes, ela vai bater muito forte e a gente vai precisar decidir se a gente quer chorar e paralisar ou se a gente quer chorar e continuar andando. Porque não é engolir o choro. É andar e sorrir chorando, é caminhar chorando, é seguir o fluxo. A gente literalmente precisa ter essa tranquilidade e clareza na nossa mente. E por fim, a flexibilidade, né? Eu acho que tudo que é estático demais, você vai ter sérios problemas. É interessante que a gente tenha essa flexibilidade e possibilidade de mudar, possibilidade de moldar as coisas, porque isso é uma das grandes ferramentas do empreendedor, tá? A gente viu que teve pandemia aí recente e sabe que muitas empresas ficaram pelo caminho. E a mais importante de todas para fechar essa engrenagem é a gratidão. Então, eu gosto de estudar bastante a história dos bilionários, porque eu entendi que muitas coisas na vida, principalmente para a criação de riqueza, é comportamental. E aí, como é comportamental, eu entendi que eu posso adquirir esses comportamentos já. E uma que se repete em todos eles, sem dúvidas, é a gratidão. Então, se você quer ser grande, seja sempre grato. Uma das formas melhores no mundo que tem de você literalmente ser um pequeno Cristo aqui, que é um cristão, é ser uma pessoa grata e humilde sempre. Então, a nossa resiliência, ela aumenta à medida que conhecemos a magnitude do que já realizamos. Então, assim, o que é curioso também trazer essa mensagem é: nós não podemos ser ingratos e, ao mesmo tempo, não podemos nos paralisar. Mas a gente tem que ter o hábito de fazer o seguinte: eu costumo dizer que nós temos que olhar sempre os retrovisores da vida. Igualmente é o veículo, né? O veículo tem um para-brisa, mas retrovisor tem o de teto e tem os 2 laterais. Então, é por isso que a gente tem mais retrovisor do que para-brisa. Então, é importante olhar para trás com orgulho, com fé, com gratidão, e dizer assim: eu sou orgulhoso pelo que tenho, mas eu sei que eu consigo mais. E o que eu não consegui ainda é porque eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria. Então, o que nos falta é a humildade de entender que eu não sei tudo. Então, eu preciso estar sempre aprendendo, eu preciso literalmente ter um mentor, né? E assim, o desafio é que muitas vezes as pessoas às vezes têm um mentor, mas elas querem discutir. E com o mentor, literalmente, não se discute. Se você escolher um mentor, escolher uma pessoa realmente coerente, uma pessoa coesa, uma pessoa que tenha vivido o que você deseja viver, ou esteja vivendo, para que você tenha essa pessoa como uma grande autoridade na sua jornada. E princípios da resiliência. Anderson, não é tão fácil, né? Claro que não. Então, se fosse fácil, todos fariam. Ela é realmente complexa. Mas ela não é intrínseca nem inata, nem é inerente ao ser humano. Não é
uma pena de prisão perpétua. Então, cara, é literalmente isso. Eu acho que essa é uma coisa que acaba trazendo muito conforto para você, é entender o seguinte: eu aprendi ainda muito cedo que é um dos princípios do povo judeu. A gente acabou até perdendo aí agora o nosso mestre Silvio Santos, que foi uma grande inspiração para mim. Ele começou como camelô também, e eu entendi exatamente isso, que não era uma prisão perpétua. E eu estudei, sempre gostei de estudar a história do povo judeu, e eles falam o seguinte, que tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem. Então, depois que eu entendi que se o que acontece na minha vida é bom ou ruim, meu bem, então tudo bem. Então é só a gente seguir a nossa jornada. Então, a gente literalmente nunca reclamar, sempre agradecer. Então, é por aí. Então, lembre-se disso. Um alfa, né? Uma pessoa que ela está conectada com o Espírito Santo, ela está conectada com eu, ela está conectada com a missão dela, ela nunca perde. Ela ou ganha ou ela aprende. Então, se você acha que você perdeu, mude só essa visão que você já vai evoluir bastante. Então, pontos a observar. Então, problemas, como você lida com eles? Então, tome consciência dos seus pensamentos preocupantes, elimine as preocupações sem sentido, entenda que preocupações é desperdício de tempo, desapegue da preocupação, estimule um horário para se preocupar, desafie seus pensamentos. Então, se seu pensamento está dizendo a você que você pode isso aqui, experimente ampliar ele, porque os nossos pensamentos são os nossos maiores sabotadores. São eles que limitam a gente poder mais. E pratique técnicas de relaxamento. Assim, na jornada do empreendedor, a gente acaba achando que a gente é o robô. Só que, cara, não é, tá? Essa mensagem para você aí que é empreendedor, que está começando hoje, talvez tu ou está começando hoje ou você já começou há um tempo, mas tu está totalmente no operacional, tu está totalmente enraizado no eu empresa, que não é empresa. É você que quer fazer tudo, é você que é altamente centralizador, e isso só prejudica ainda mais a tua saúde física, emocional, espiritual, porque você não consegue dedicar tempo nem para as coisas que mais importam para você, que é a família. E aí, pratique técnicas de relaxamento. O relaxamento para você talvez seja jogar um videogame, um futebol, um churrasco com a família, assistir uma série com a esposa, com a família, enfim. Procure entender o que faz sentido para a sua vida, para que você tenha esse processo de relaxamento. Ninguém consegue viver em alta performance o tempo todo. Uma hora você vai acabar. Inclusive, o Capitão América foi morto e o Superman terminou de cadeira de rodas. Então não tem que ser um super-herói que você vai talvez acabar igual eles acabaram. Então, quando os problemas apareceram, esqueçam-os e foque apenas nas soluções. Ou seja, esse é o problema, tá? Como é que eu resolvo ele? Então, o Brasil ele é uma terra que tem especialistas e mais especialistas em criar e ser e viver no problema. A gente tem que parar com isso e entender que, beleza, o problema existe. A partir de hoje, inclusive, eu sugiro para você dizer o seguinte: toda vez que você vê um problema, você vai se alegrar, vai dizer, nossa, existe uma oportunidade aí. Porque toda vez que a gente entender que o problema por trás dele tem uma oportunidade, a gente sempre vai enxergar ele diferente, e a gente vai se animar. Então, quando a gente se anima, é como se a gente tivesse a venda dos nossos olhos, porque com vendado tu não consegue entender e enxergar o problema, não. Você fica altamente limitado. E erros e fracassos. Então, quem nunca errou, né? Então, é um processo natural. A grande questão é que todos já erraram, já caíram, já fracassaram. Só nunca errou, caiu ou fracassou quem nunca tentou. Um insight incrível que você precisa como empreendedor é: eu errei, beleza, erre rápido, corrija rápido e avance. Você não pode perder muito tempo no planejamento. Se você gasta muito tempo no planejamento, você vai levar tempo para talvez fazer um processo que deu errado. E o seu tempo ele não volta. Então, pegue ideias, teste rápido, deu errado, muda a rota, muda o processo e segue. Então, a gente precisa aprender a mudar, errar, acertar, sempre de maneira bem rápida e objetiva. E na garupa do sucesso, cavalga sempre o fracasso. É um provérbio japonês que literalmente traz isso, né? Então, parece que eles são bem distantes, mas não.
eles sempre andam juntos. E é por isso que a gente precisa estar sempre antenado e estudando, né? E nada fracassa mais do que o êxito. Então, quando você pergunta a um concurseiro da vida o que é que fez ele passar em diversos concursos, ele vai dizer: o que eu passei é o mínimo, o que eu reprovei é o máximo. É que às vezes a gente precisa ter essa resiliência para suportar esse processo e entender que é esse processo que vai me tirar o grande êxito, o grande acerto. O grande acerto, ele não está no mínimo, ele está no macro. A gente tem que fazer toda e qualquer ação ou atividade que a gente fizer 100 vezes, 1000 vezes, a nossa capacidade de acerto vai ser extremamente maior. E aí somente Deus é imune ao fracasso. Então, quando eu convido você a ser um ser resiliente, a ser um obstinado, é para dizer a você o seguinte: só Deus, cara, é imune. Então, você é um ser humano, você é um cara que está aí brigando pela sua família, pelo seu êxito, brigando pelo nosso Brasil, porque somos nós, empreendedores, empresariais, construindo esse Brasil. E aí, não baixe a cabeça, não entristece, porque você é muito maior que isso e você consegue superar. Como todo mundo erra, cair ou fracassar, temos que aprender com os erros dos outros, porque é muito mais barato e menos doloroso. E é por isso que eu convido você a sempre participar de grupos de mentoria, eu não tenho condições ainda de entrar numa mentoria como a do Mestre Janguier, o MBM. Então entre numa mentoria que tem um valor menor e vai nutrindo o seu negócio, vai aprendendo, até que você possa chegar lá. Porque hoje, literalmente, é um grupo seleto, é um grupo bem resiliente, literalmente, mas é um grupo de empresários que precisam estar com o seu negócio ou os negócios bem estabilizados por conta de toda a estrutura que você precisa para acessar. E sócio, né? Eu acho que uma das coisas que me ajudou bastante, e talvez ajude você, e existe muito mitos de verdade sobre sócio. Eu acho que sócio é a melhor forma que tem de você atingir. Antes eu não conheço a pessoa, mas é claro, na hora de sociedade eu tenho que ter alguns pontos que eu devo para poder escolher. Então, o primeiro deles é sempre valores. Quais são os valores dessas pessoas? Que faz sentido para você? Essa é crucial. Independente de qualquer outra, a primeira os valores. E depois, você vai escolher sócio por 3 fatores. Vai sempre lembrar dessa mensagem toda vez que você estiver decidindo adquirir um sócio. A primeira delas é por dinheiro. Eu quero alavancar meu negócio, é por dinheiro. E aí eu vou querer um sócio. A segunda é na parte de fusão e aquisição. Então, digamos que eu tenho hoje uma imobiliária que tem um grande parte do mercado, tem uma outra que tem outra parte, a gente se junta para ser a maior de todas. Então, literalmente é um processo de fusão para dominar o mercado. E a terceira, que eu acho que é sempre a melhor, é por habilidades diferentes. Então, imagine eu tenho mega habilidade de venda, mas eu preciso de alguém com habilidade de administração de negócio, com habilidade de controle financeiro, com habilidade administrativa. E isso vai literalmente fazer o meu negócio decolar ainda mais. Se a gente tem um negócio que tem administração, tem um back-office, tem financeiro e tem venda, meu irmão, qualquer negócio vai ser muito, mas muito avassalador. E aí o segredo do sucesso empresarial, né? Eu sempre digo que esse segredo do sucesso empresarial ele tem alguns pontos. E o primeiro dele é o coeficiente de adaptabilidade. Lembra lá da roda da engrenagem? É por isso que a gente tem que ter essa humildade e flexibilidade. Por quê? Quem se adapta primeiro consegue resultados maiores. Imagina uma pandemia. Teve algumas empresas que ficaram paradas, disseram, vamos fechar, quando acabar a pandemia a gente volta. Imagine só como é que essas pessoas estão hoje. Então, o empreendedor precisa entender que quando vier os problemas, eu me adapto rápido, corrijo e avanço. Eu adapto rápido, corrijo e avanço. Então, é assim que eu tenho que pensar, é assim que a minha mentalidade deve se comportar. E 2, essa eu aprendi e pratico ainda mais com o ensinamento do Mestre Janguier, que é as tribos de network. As tribos de network, eu costumo que é assim, eu tenho pessoas no meu grupo, ou seja ela um grupo de mentoria pago, ou um grupo de amigos que se alegram com as minhas vitórias. Se você olhar aí, eu tenho certeza, dificilmente você vai encontrar mais de 5 pessoas que se alegram verdadeiramente com a vitória que você tem, com o seu crescimento, com a sua expansão, com os seus acertos.
E aí eu digo que, dentro desse contexto, eu criei um negócio chamado Consórcio da Prosperidade, onde, se você de verdadeiramente se alegrar pela vitória do teu amigo, esse teu amigo vai ser beneficiado e você também. Então, imagina num consórcio comum hoje que a gente tem. Eu estou no consórcio que a minha carta é contemplada. Ah, nossa, me alegro aqui, uau, muito incrível, top. Logo, quando eu me alegrar com a vitória do meu colega, a minha vitória está mais próxima. Então, lembre-se disso. Quando vê a vitória de alguém, bata palmas firme e forte, se alegre verdadeiramente de coração e não tenha medo de elogiar, porque isso vai te aproximar do teu êxito também. Você vai te aproximar da tua vitória, da tua bênção na tua vida. E aí os caminhos das empresas que crescem todos os anos, né? Então, assim, se você notar, a gente pode escolher um caminho mais fácil. Existe o caminho mais árduo e mais difícil. É um caminho que eu digo onde você tem que entender que toda e qualquer empresa, ao longo da jornada, ela tem que ter setorização. Por isso que hoje a gente tem uma consultoria de financeiro, de contábil, para poder entender todo esse jogo. Eu preciso, se eu quero ser um empresário, literalmente, de grande porte, eu preciso entender o mínimo para que as pessoas não me enrolem. Eu preciso entender de RH, de marketing, de tráfego, se depende do teu negócio. Ele tem escala na internet. Eu preciso entender de financeiro, de administração, liderança de pessoas e comunicação. Então, esse é o caminho exatamente mais difícil. Mas ele é um caminho que, sem dúvidas, você vai ter mais êxito e mais acerto. E não tenho a menor dúvida. As empresas hoje no Brasil, a maioria delas, ou quase todas, quebram por 3 fatores. A primeira, problema tributário, ou seja, imposto. Por isso que eu preciso entender. Se eu não entender, o meu contador talvez ele não seja tão preparado. A segunda é dívidas trabalhistas. Então, se eu cuido bem das pessoas, eu não tenho dívida trabalhista. Eu não tenho problema judicial. Eu cuido das pessoas, se eu, de fato, honro ali todos os compromissos que devem ser honrados pela empresa. E 3, é gestão. Então, todas as ferramentas que eu estou trazendo para você aqui, se você usar, sem dúvidas, o teu negócio sempre vai ser um sucesso e vai decolar. E aí, por fim, eu trago para você um checklist empresarial. É importante, se você hoje é pequeno, um dia a tua empresa vai ser grande. Então você já anota no papel, já sonha, porque foi assim que eu fiz. Fiz um rascunho no papel, 5 anos depois a minha empresa estava exatamente como a gente desenhou. Na verdade, não estava nem exato. A gente planejou para 5, atingir em 4. E aí hoje a gente tem um grupo que usa todas essas ferramentas e o nosso grupo hoje deve estar fechando esse ano com um faturamento aí mais de 100 milhões, tanto construtor, imobiliário, enfim, todas as empresas. E o que eu posso dizer a você é o seguinte, cara, use isso aqui na prática. Se você não consegue fazer isso ainda hoje, que não tem pessoas suficientes no teu time, vá fazendo o máximo. Pegue 3 tarefas para você, 3 para o teu sócio, 3 para talvez o teu cônjuge que trabalhe com você, enfim, um funcionário ou outro, e vá trabalhando e aos poucos você vai desmembrando e criando essas áreas para que você consiga realmente tornar-se um empreendedor empresarial. E por fim, gente, a gente está falando aqui de ferramentas, de técnicas e de ideias. Mas se você me ouvir aqui 40 minutos, aí 1 hora, e não colocar nada em prática, nada vai ter adiantado. Porque o cemitério é o lugar que mais tem pessoas criativas e com ideias. E, por exemplo, o avião. O avião não foi criado pela pessoa que de fato não conhece. Muito provavelmente ele foi criado por outra pessoa que não teve a capacidade de tirar do papel com tanta profissionalização igual o Santos Dumont teve. Então 100% das pessoas falam que vão fazer. 50% delas fazem uma vez. Espero que não seja você. 10% delas fazem por 1 mês. 1% delas fazem por 6 meses. Tomar só água aqui que... E pouquíssimas delas fazem mais de 1 ano. Ou seja, a vida premia esses pouquíssimos. Lembre-se, nenhum feito memorável na vida foi construído do dia para a noite. Então, se estão fazendo promessas para você, empreendedor, empresarial, eu vou sair daqui do emprego CLT e vou abrir meu negócio e agora eu trabalho menos, engano seu. Agora você trabalha mais, e bem mais, porque agora você literalmente é seu patrão
e o teu negócio depende de você. E aí, trabalhamos, tenhamos paixão para juntos com o nosso semelhante e viver mais felizes. Felicidade de um depende da felicidade do outro. É a famosa filosofia africana Ubuntu, né? Então, eu entendi que a minha felicidade ela pode influenciar positivamente na felicidade do outro, e isso é um dos grandes vetores que fazem a nossa vida e o nosso contexto crescer como ser humano, como pessoa e como empresa. E deixar uma mensagem para você também aí, empreendedor, é que na nova aliança, o homem maduro sabe quem é Deus. Enquanto o herdeiro ainda é criança, ele é inocente e escravo. Quando não, ou melhor, desculpa, vou repetir, tá? O homem maduro sabe quem é Deus, enquanto o herdeiro é criança, ele é inocente e escravo. E quando não é dono de nada. Ou seja, imagina só você, teu pai agora veio a falecer e ele tem um patrimônio gigante. Tu é criança, tu pode assumir o patrimônio? Não. Então é mesmo assim a bênção divina nas nossas vidas, é a prosperidade, enquanto a gente não assume comportamento de adulto, enquanto a gente não assume comportamento de homem e de mulher, as coisas não acontecem na nossa vida porque nós somos crianças. E às vezes você está aí reclamando da vida e você não sabe que a mudança que você precisa, ela está dentro de você. É o teu comportamento que precisa mudar. É essa mensagem que eu deixo para você, que você literalmente entenda que tudo que você precisa, toda a força que você precisa, ela já está dentro de você. E para encerrar tudo, né, como disse o mestre Janguier, não seja sempre obstinado que dá, e acesse o nosso site www.institutoexito.com.br ou baixe o nosso aplicativo, que é o Êxito Play, para ter acesso a mais de 1000 conteúdos diversos, de todas as áreas que você possa imaginar, e gratuitos, de vários mentores e players do mercado que você conhece. São histórias extremamente inspiradoras, e acompanhe tudo sobre o nosso grande evento no perfil do Instagram, @SummitExito, e fique ligado em nossas próximas palestras e eventos. Conte conosco, forte abraço. Deus te abençoe. Se você decidir se conhecer, você vai fazer algo novo. E acho que essa é a grande riqueza aqui do grupo, né? Aprender, contribuir. Você é o seu principal empreendimento. E foi uma coisa impactante para mim, que às vezes a gente pensa empreendimento é faturamento, ganhar mais, milhões, e esquece de olhar para dentro de si mesmo. Nós precisamos primeiro governar aqui dentro da gente para podermos governar fora. Mas aqui, além das pessoas poderem escutar mais sobre esse conteúdo, elas têm a chance de perguntar, de tirar dúvidas. Então você tem a chance de aprender com a dúvida do outro. A mentoria em alto mar, ela faz com que o mentor e o mentorado possam ter mais do que uma relação teórica, mas uma experiência, porque uma das formas de aprendizado que tem mais resultado é aquela pelo qual você consegue trazer uma emoção. Onde é que fica a corda, uma linha tênue ali entre marketing pessoal e marketing corporativo, né? A diferença de personalização e personificação. Personalização é quando você faz algo para o seu cliente. Personificação é quando todo negócio tem uma cara. Então, o marketing pessoal e o marketing profissional, eles acabam se juntando. O mergulho, ele quebra algumas barreiras, vencer alguns desafios, ele é fundamental, principalmente na parte do aprendizado. Fora tudo isso, um fator incomparável é o network, é a comunicação, é o que a gente vai vivendo nesse ambiente, aí com os amigos, com pessoas que estão aspirando, que estão buscando cada vez mais crescer e evoluir aí no mundo empresarial. Como o maior e melhor programa de mentoria empresarial do Brasil. Por quais motivos? Por vários. Em primeiro lugar, é o único programa de mentoria onde nós temos mais de 60 mentores.
grandes empreendedores empresariais, grandes empresários do Brasil de diversas áreas, de diversos setores. No setor de negócio, de agronegócio, no setor do marketing digital, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, finanças, educação, tecnologia, ou seja, são os fundadores e os conselheiros do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Este evento proporciona network, negócios e posicionamento. Nunca se esqueça que a ambiência muda a tua frequência. Viva o passo, pega o ritmo e seja a velocidade que dá. O Êxito Mentoring Experience é a oportunidade perfeita para você. Com mais de 60 grandes empresários que comandam empreendimentos de sucesso e que vão compartilhar com você o que os fez conquistar tudo o que conquistaram, além de poder firmar conexões e gerar oportunidades de negócios. Acesse www.exitomentoringexperience.com.br e fale com o nosso especialista. Seja obstinado e cuidado. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos 100% gratuitos e online para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo.